Qual o limite do perdão? Hoje vamos discutir o poder do perdão e qual o limite para se perdoar. Antes de mais nada, gostaria de pedir aquele like abençoado e se inscreve no canal para mais vídeos. Vamos lá. Nós precisamos do perdão de Deus. Somos falhos e pecadores e necessitados todos os dias da sua misericórdia. Através de Jesus, recebemos não só o perdão de Deus, mas também alcançamos redenção, libertação e salvação. O perdão dele nos liberta, nos cura, somos lavados pelo seu sangue e somos libertos do pecado e das amarras do inimigo. Aleluia! Mas e quando nós devemos liberar perdão? Será que é tão fácil fazer o que Jesus nos ensina com o seu exemplo? Vejamos o caso de Gary Leon Ridgway, também conhecido como o assassino de Green River. É um serial killer americano condenado por 49 assassinatos. Disléxico e com um QI abaixo da média, Ridgway foi retido 1 ano no ensino médio. Aos 16 anos, cometeu seu primeiro crime. Levou um garoto de 6 anos para a floresta e o esfaqueou nas costelas e no fígado. O menino sobreviveu e declarou que, após o ataque, Gary foi embora dando risada. Suas ex-esposas e diversas ex-namoradas declararam que Ridgway era viciado em sexo e exigia ter relações com elas diversas vezes ao dia, frequentemente em áreas públicas ou florestas. Se olharmos pela razão humana e carnal, pensaremos que esse homem merece pagar por todo o mal que ele cometeu da pior maneira possível e queimar no fogo do inferno. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e soberana sabedoria, julga de maneira diferente. Jesus nos ensina não só a perdoar, mas também orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Perdoar alguém que nos feriu é uma tarefa muito difícil, principalmente nessas circunstâncias. Imagine se um dia você perder alguém muito importante na sua vida por um brutal assassinato. Deve ser um sentimento horrível que te destrói por dentro e por fora. Durante o julgamento, os familiares das vítimas tiveram a oportunidade de falar tudo o que eles sentiam face a face com o assassino. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Durante os depoimentos e julgamentos, o assassino não demonstrava nenhum tipo de sentimento. Foi quando um homem cristão subiu para falar. Ele olhou em seus olhos e acredito que fez a coisa mais difícil da sua vida. Esse homem perdeu sua filha, assassinada brutalmente por ele, e mesmo assim, por causa do temor e obediência a Deus, ele liberou perdão, um perdão tão sincero que o assassino se desmontou em lágrimas. Ele só mostrou emoção uma vez, quando as famílias das vítimas fizeram declarações durante o julgamento. Mr. Ridgway, you've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. And he doesn't say to forgive just certain people, he says to forgive all. So you are forgiven, sir. Aquele homem frio foi tocado pelo poder do perdão. Sim, meus amigos, o perdão sincero é poderoso. Ele pode curar feridas emocionais, pode resgatar amizades e relacionamentos e, espiritualmente falando, tem o poder de destruir os planos malignos do inimigo. Trouxe esse caso aqui para você, cristão, pensar um pouco. Às vezes você foi lesado, enganado ou traído por algum amigo, pode ser no trabalho, pode ser com sua família ou até mesmo consigo mesmo. Pare um pouco, reflita. Será que realmente vale a pena ficar nessa situação? Será que vale a pena perder noites de sono, perder a paz interior e perder entes queridos e relacionamentos familiares? Eu vejo pessoas que vivem uma vida inteira sem falar com os pais, ou com irmãos e com grandes amigos, por causa de coisas terrenas. Às vezes por causa de dinheiro, bens materiais ou mentiras. Esse orgulho plantado em nossos corações nessas situações vem de uma semente maligna, um plano arquitetado para te distanciar da sua família e do projeto de Deus. Eu sei que não estou na sua pele e posso não entender por tudo o que você já deve ter passado. Mas o nosso dever cristão é perdoar e fazer isso de coração, de maneira sincera. Para nos ajudar, uma inspiração está nas próprias palavras de Jesus. Ele diz: quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Marcos 11:25.
A Bíblia é bem clara. Se quisermos o perdão de Jesus, temos que perdoar. Quer dizer que temos que perdoar tudo? Como se nada tivesse acontecido? Perdoar é colocar um ponto final em toda aquela situação e estar livre para seguir em frente de cabeça erguida. Perdoar não significa que você deve aceitar aquela pessoa de volta em sua vida, e sim aceitar e entender tudo o que aconteceu e dar um ponto final para sair livre. Mas se você decide ficar com essa pessoa e ela errar novamente, você terá que perdoar de novo. Às vezes, por mais que seja difícil e doloroso, em alguns casos, devemos nos afastar de quem nos faz mal e nos prejudica. Mas, e a justiça? Fui injustiçado, ferido e traído? Será que não vai haver consequências? Em Salmo 103, no versículo 6 diz: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Entregue sua causa nas mãos de Deus, perdoe, descanse e esqueça. Ele sabe o que fazer. Veja o que o pastor Luciano Subirá nos ensina a respeito. Quando você perdoa, você decide, de acordo com o texto, você não fazer justiça. E quando Deus diz, não vingue a você mesmo, não faça justiça com as suas mãos, Ele se apresenta como justo juiz. E Ele está dizendo que quando você não julga, Ele pode ser o seu juiz. Mas se você for o seu próprio, Ele não será o seu juiz. Então, na verdade, eu posso te garantir que não é justo é você se vingar e fazer justiça com a sua lente, com a sua perspectiva limitada. Quando nós simplesmente não julgamos e confiamos em Deus, é Ele que entra em cena, é Ele que cuida de tudo. Eu sei, não é fácil e em certas situações parece impossível. Mas ore, clame a Deus, Ele te dará forças para essa tarefa tão importante, porque o perdão pode liberar bênçãos em sua vida. Veja esse testemunho emocionante. Nós estávamos construindo um templo, uma igreja, uma congregação, que era para ser uma congregação grande, e chegou lá um senhor com uma faixa amarrada na perna, se intitulando como missionário, e ele disse: pastor, eu estou desorientado, eu não tenho o que comer, não tenho onde morar, e nós arrumamos uma casinha para ele. Ali dávamos comida para ele. Quando começamos a fazer a obra, ele chegava lá e ajudava e tal. E de repente nós tivemos que dar uma parada na obra e ele botou a igreja na justiça, como se ele fosse funcionário, como se ele trabalhasse. Foi muito doído para nós, muito doído. E um dia o oficial de justiça chegou lá, me chamou e disse: nós viemos penhorar a igreja, penhorar os bancos, som, porque está em andamento e tal. E ele me deu o papel, olha, penhorou tantos bancos, caixa de som, tudo. Isso para mim era uma grande vergonha, mas assinei o papel ali, ele foi embora, e eu peguei o papel e fui lá no altar e disse: Senhor, eu não tenho igreja, a igreja é tua, e tu sabe da injustiça que esse homem está fazendo, eu coloco nas tuas mãos. E ali a causa andou um tempo, e a gente esperando o que iria acontecer. O que ele pediu não tinha condições de pagar, né? E era injusto. E um dia eu recebi um telefonema da advogada dele, dizendo: pastor, o seu Pedro aqui, ele disse se o senhor der a sua moto. Nessa época já tinha moto. A única condiçãozinha que eu tinha para trabalhar na obra de Deus. Sim, era o único automóvel. Exatamente. Se o senhor der a sua moto, daí ele encerra isso aí. Eu disse para ele: não, pode dizer para ele que eu dou a minha moto. Foi marcado para segunda-feira fazer a entrega da moto perante a advogada. E ali em Osório, eu fui lá. E sentamos diante da advogada. A advogada leu tudo ali e tal, como é que ia ser feito. Daí eu disse: doutora, antes de eu entregar a chave do seu Pedro aqui, eu queria dizer umas palavras para ele. Muito bem. Eu me virei para ele e disse: irmão Pedro, tudo isso que está acontecendo, a injustiça que o senhor está fazendo, a vergonha que eu estou passando, as lágrimas que eu já chorei,
Sabe, irmão Pedro, nada disso vai impedir de um dia nós morar junto no céu. E eu quero, antes de passar essa moto pro senhor, eu quero lhe dar um abraço. Quero lhe dizer que eu lhe amo e eu estou liberando o meu perdão pro senhor. Eu abracei ele. Disse, irmão Pedro, eu lhe amo em Cristo Jesus. E eu estou liberando para o senhor o meu perdão. E sabe, irmão Pedro, o senhor está tirando a única condiçãozinha que eu tinha de trabalhar na obra. Amanhã, o senhor talvez vai me ver de a pé, visitando ovelha por ovelha. Mas eu vou fazer igual de a pé. Porque o meu Deus está vendo tudo isso. Eu quero lhe abençoar. Que o senhor seja muito feliz com essa moto. Dei um abraço apertado nele. Assinei ali. Peguei o capacete, que foi o que me restou. E saí chorando em direção à rodoviária para pegar o ônibus, para voltar. 2 dias depois, eu cheguei em casa e tinha um carro dentro do meu pátio. Eu cheguei e perguntei para minha filha, e esse carro? Uma senhora esteve aqui e disse que esse carro é seu. O meu nome dela é a Rita. Procurei ela, era uma esposa de um médico da cidade, e eu fui na casa dela para saber o que era aquilo ali. Ela disse, pastor, eu sou desviada. Eu estava sentado na sala da minha casa e olhei o meu carro e Deus disse assim, pega o teu carro e dá para o meu filho, pastor Paulo, fazer minha obra. Daí eu disse para Deus, ela contando, como que meu esposo vai encarar isso aí? Ele é maçom e ele não vai aceitar eu dar o meu carro para um homem, um pastor. Mas eu vou falar com ele. Quando ele chegou à meia-noite do plantão, os dois sentaram e ela falou para ele, olha, Deus falou comigo assim, assim. Ele, sem pensar, disse, pega o carro e leva o pastor Paulo. Nossa. Glória a Deus. É Deus que a gente serve, né? E ela levou e disse, o PVA está pago, o tanque está cheio, revisão, só tem que trocar a correia dentada. Eu já agendei em Novo Hamburgo, já está pago. Só levar. Dou aqui o dinheiro dos pedágios pro senhor. Nossa. Então leva lá. Deus é bom. Meu Deus. Deus é bom. E a partir daquele carro ali, nunca mais eu andei de a pé. Deus O Senhor nos abençoou. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um carro bom, 2023, quintadinho. Glória a Deus. E Deus nunca mais deixou faltar. Meu Deus. O valor do perdão. Que bênção. Então, a todos que estão assistindo essa live, Que lição. Que eu lição. aconselho você. Nunca retenha esse perdão. E para você, que sabe que magoou alguém, sabe que feriu os sentimentos de alguém, tome uma atitude, levante-se e vai consertar isso. Ore para Deus tocar o coração dessa pessoa querida, e tudo dará certo. O perdão não tem limites, meus irmãos. Temos que perdoar. Situações que não têm perdão, segundo a Bíblia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não perdoar. E Satanás, o único que não merece perdão. Quero agradecer por você assistir esse vídeo até aqui. Se não deixou o like ainda, deixe seu like e não esqueça de comentar. Qual sua opinião? Existe limite para o perdão? Se quiser, seja livre para deixar seu testemunho. Ele pode ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe e muito obrigado.